Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de análise matemática e na aula de hoje nós vamos continuar falando da construção dos números reais, mais especificamente nós vamos falar da multiplicação de números reais, ou em outra linguagem, da multiplicação de cortes, né? Nós vamos definir o que é o produto de dois cortes e mostrar que o produto de dois cortes ainda é um corte, tá? Mas antes de apresentar a definição, a gente vai construir aqui a ideia. Vamos tentar construir a ideia do que seria essa definição. Bom, o mais natural para a gente pensar inicialmente seria definir o produto de cortes da mesma forma que a gente define a soma. Ou seja, de que forma? Vou pegar dois cortes x e y, a notação que a gente vai utilizar é essa, tá? E seria definir o produto dessa forma, como sendo o produto de elementos como sendo P vezes Q pertencente aos racionais, tal que P é um elemento de X e Q é um elemento de Y, tá? Mas aí, qual é o problema de definir dessa forma? O problema é que isso aqui não necessariamente seria um corte. Eu vou dar um exemplo. Vamos trabalhar com dois cortes iguais, x2 e x2, tá? E vamos entender o que é que seria o produto do corte x2 com x2, de acordo com essa definição. Bom, isso aqui seria P vezes Q, tal que P pertence a x2, ou seja, P é menor que 2, e Q também pertence a x2, ou seja, o produto de elementos que são menores que 2. E aí, isso aqui ia dar todos os racionais. Por quê? Vou justificar. Eu quero mostrar que esses dois conjuntos seriam iguais, tá? O produto de x2 com o conjunto dos racionais. Ou seja, se eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente mostra a dupla inclusão. Uma inclusão é trivial, que é x2 contido em Q, tá? O produto de elementos de Q ainda está dentro de Q. Agora, a outra inclusão seria verificar que Q está contido aqui, no produto desses dois cortes. Ou seja, a gente pega um elemento dentro de Q e mostra que esse elemento também está aqui dentro. Então, vou pegar um R qualquer, pertencente a Q. A gente tem três possibilidades para R. O R pode ser igual a zero, o R pode ser menor que zero, ou o R pode ser maior que zero, ok? Se o R for menor que zero, não tem o que fazer. Desculpa, se o R for igual a zero, não tem o que fazer. Ele já está dentro de x2 multiplicado com x2. Por quê? Porque eu posso escrever zero como sendo zero vezes zero. E zero é um elemento que pertence a x2 e então quer dizer que eu consigo escrever zero como produto de dois elementos que pertencem a x2, né? Lembrando que x2 é o corte formado por todos os números menores que 2, ok? Então, nesse caso, a gente já tem que o R pertence a x2 multiplicado com x2. Agora, o caso de RC, de RC menor que zero. Se o R for menor que zero, observa que eu consigo escrever R como sendo o produto de R vezes 1. Concordam? 1 é um elemento que pertence a x2. Por quê? Porque x2 é formado por todos os números que são menores que 2. Então, 1 pertence a x2. O R é menor que zero. E se ele é menor que zero, ele também pertence a x2. Então, eu consigo escrever R como produto de duas coisas, onde cada um desses elementos pertencem a x2. Então, nesse caso, também tenho que R pertence a isso aqui, ao produto desses dois cortes. E o último caso é o caso em que R é maior que zero. Olha só, se R é maior que zero, eu consigo escrever R como produto de menos 1 com menos R, concorda? E menos 1 pertence a x2. De novo, vou repetir, x2 é formado por todos os elementos que são menores que 2, logo menos 1 também está lá. E menos R? Olha, se R é maior que zero, menos R é menor que zero. E se menos R é menor que zero, menos R pertence a x2. Então, nesse caso, eu também consigo escrever esse elemento R como produto de outros dois elementos, onde cada um dos dois
pertence a x2. Logo, não importa qual é o R que eu vou pegar dentro dos racionais. Qualquer um deles eu consigo escrever como um elemento que pertence ao produto desses dois cortes. E, portanto, os racionais estão contidos aqui dentro. Então, se valer a dupla inclusão, quer dizer que vale a igualdade, né? Se o produto dos cortes x2 e x2 está contido nos racionais e os racionais está contido no produto dos cortes x2 com x2, então isso significa que eles são iguais. Ou seja, isso significa que o produto desses dois cortes, x2 com x2, não é um corte. Porque, lembrando a definição, para ser um corte tem que ser uma parte de Q, tá? Não pode ser o próprio Q. Não pode ser nem vazio, nem pode ser o próprio Q. Então, a gente quebraria isso aqui e com essa definição nós não obteríamos um corte. Então, qual seria uma forma da gente definir isso de forma que ainda pudéssemos obter um corte? Vamos lá. Vou pegar um número A qualquer. A esse número A, a gente associa esse intervalo, né? Vou para a nossa notação aqui. Associo o intervalo que vai de menos infinito até A. E esse intervalo aqui é o que a gente definiu como sendo corte, tá? Não com essa notação, em outras palavras. Então, teríamos isso aqui como sendo corte A. Vou pegar um outro elemento B, aí eu vou associar o corte que vai de menos infinito até B, vou chamar esse corte de B grande. Aqui tem o A, aqui tem o B, e vou considerar que o zero é tanto menor que A como menor que B, tá? Então, aqui temos o corte A e aqui temos o corte B. O que é que seria o produto desses dois cortes? Ao elemento A vezes B, eu vou associar esse intervalo, que vai de menos infinito até a B. E isso aqui é que a gente vai definir como sendo o produto dos cortes A e B. Mais do que isso, aliás, a gente vai definir o produto dos cortes A e B como sendo um conjunto formado pelos elementos que são ou menores que zero, ou seja, ou esse elemento está aqui dentro, ó, R, ou ele é menor que zero, ou ele vai estar aqui. Ou ele vai ser o produto de uma coisa que está aqui nessa parte que eu coloquei chaves. Então, eu vou colocar aqui um Pzinho e aqui um Qzinho. Então, ou ele é menor que zero, ou ele é o produto de P e Q, onde P é maior que zero e menor que A, e Q é maior que zero e menor que B, maior ou igual, tá? Então, é dessa forma que nós vamos definir o que é A vezes B. É o conjunto dos R pertencente aos racionais, tal que R é menor que zero ou R é igual a P vezes Q, com P e Q maiores ou iguais a zero, P pertencente a A e Q pertencente a B. Vamos imaginar aqui com números, com exemplos específicos. Vamos supor que o A seja o corte de menos infinito até 3 e o B é o corte de menos infinito até 6. O que é que seria o corte AB? AB seria o corte de menos infinito até 18, porque ele seria formado por números que são menores que zero ou produtos de números que são maiores ou iguais que zero e menores que 3 e números que são maiores ou iguais que zero e menores que 6. Então, o produto desses números, se sair fosse fechado, poderia dar até 18, né? Como não é fechado, são todos que são menores que 18, tá? Então, é dessa forma que a gente vai definir o produto de dois cortes. E aqui eu coloquei a definição formal, sejam A e B pertencentes aos reais. Tá que A... Desculpa que aqui eu troquei, né? O x0 que tem que estar contido em A. Tá que x0 está contido em A e x0 está contido em B. Só lembrar que aqui, ó, eu considerei o zero aqui dentro, ou seja, o zero menor que A. Logo, o que é o x0? Todos os elementos que são menores que zero. Logo, o x0 tem que estar contido no corte A. Mesma coisa aqui, o x0 está contido no corte B, tá? Então, sejam em B pertencentes aos reais, com x0 contido em A e x0 contido em B, nós definimos o produto ou a multiplicação de A e B pelo conjunto. A notação que a gente vai utilizar é essa, formado por
pelos números racionais que são menores que zero ou que são o produto de dois elementos, onde um pertence a A, o outro pertence a B e os dois são maiores ou iguais que zero. Então, nossa tarefa agora é mostrar que esse conjunto que a gente definiu como produto dos cortes A e B ainda é um corte, tá? E aí foi o que eu enunciei na proposição a seguir. Então, dados A e B pertencentes aos reais, temos que o produto dos cortes A e B também pertence aos reais. Bom, o primeiro passo para a gente mostrar é verificar que esse conjunto ele é não vazio. E é fácil ver que é não vazio porque menos 1 é um número menor que zero. Esse conjunto é formado por números que são menores que zero ou que são produtos de elementos de A e B, com esses elementos maiores ou iguais que zero. Então, menos 1 se encaixa nessa definição. Menos 1 é menor que zero, logo, menos 1 pertence a esse conjunto. Segundo passo, nós queremos mostrar que esse corte é diferente dos racionais, né? Ele é uma parte de quê? Ele não pode ser todo o quê? Então, para mostrar isso, vamos supor, por absurdo, que esse conjunto está todos racionais. O conjunto de racionais é o conjunto universo. Então, se esse conjunto está todos os racionais, o complementar dele dá o quê? Tem que ser vazio, tá? Então, a partir disso a gente quer chegar numa contradição. Então, eu vou considerar um elemento P0 que pertence ao complementar de A e um elemento Q0 que pertence ao complementar de B. Como o complementar do produto de A e B é vazio, então quer dizer que o produto desses dois elementos, P0 e Q0, tem que pertencer a B, né? Ou ele está no produto de AB, ou ele está no complementar do produto. Mas o complementar do produto é vazio, logo ele tem que estar no produto de AB. Então, temos que P0 e Q0 pertence a B. Agora a gente vai aplicar a definição. Deixei até a definição ali em cima para a gente não esquecer. Se um elemento está dentro de AB, uma das duas coisas acontece. Ou ele é menor que zero, ou quer dizer que existe um elemento em A, existe um elemento em B, chamei aí de P e de Q. Esses elementos maiores ou iguais a zero, tais que eu posso escrever esse elemento que está no produto como sendo o produto de P e Q, certo? Então a gente vai analisar esses dois casos e temos que chegar num absurdo, numa contradição em qualquer um dos dois. Então, no primeiro caso, eu estou supondo que P0 e Q0 é menor que zero. Aqui a gente tem duas possibilidades para analisar. Primeiro, P0 ser menor que zero e Q0 ser maior, e a segunda, o contrário, P0 ser maior e Q0 ser menor, tá? Então, analisando aqui a primeira. Se P0 for menor que zero, significa que P0 está no corte X0, né? Lembrando que o corte X0 é formado por todos os elementos que são menores que zero. E se P0 está no corte X0, a mesma coisa acontece no segundo caso com o Q0. No segundo caso, nós estamos considerando que o Q0 é menor que zero, então Q0 vai pertencer ao corte X0. E aí o que acontece? O corte X0 está contido em A. Por definição, a gente está trabalhando com cortes que contêm o X0. Então, o corte X0 está contido em A e também o corte X0 está contido em B. Daí eu chego numa contradição. Por quê? Porque se P0 pertence a X0 e X0 está contido em A, significa que P0 também pertence a A. O que é um absurdo, porque P0 está no complementar de A. A mesma coisa, se Q0 pertence a X0, X0 está contido em B, então significa que Q0 pertence a B, o que também é uma contradição, porque Q0 pertence ao complementar de B, tá? Logo, ele não pode pertencer a B. Então, analisando essa primeira possibilidade, nós chegamos numa contradição. E por que chegamos nessa contradição? Porque a gente supôs que o produto de A e B dava todos os racionais. Agora a gente vai analisar o segundo caso. Para um elemento pertencer ao produto dos dois cortes, ou ele é menor que zero, foi o que a gente analisou, ou existe um elemento dentro de A, existe um elemento dentro de B, que eu chamei de P e de Q. Esses dois elementos maiores ou iguais que zero, tais que eu posso escrever P0 e Q0 como produto de P e Q. Observa o seguinte, necessariamente P0 é maior que P e Q0 é maior que P. Por quê? Se não fosse, caso contrário, o que é que ia acontecer? O P0 teria que ser menor ou igual que P e o Q0 teria que ser menor ou igual que Q. Só que P é um elemento que pertence a A. Q é um elemento que pertence a B. Tanto A como B são cortes. Então,
preste atenção aqui. P0 é menor ou igual que P, e P pertence ao corte A. É um dos itens que a gente... da propriedade de corte, né? Da definição de corte. P pertence a A e P0 é menor ou igual que P, significa que necessariamente o P0 também pertence ao corte A. A mesma coisa acontece aqui. Q0 é menor ou igual que Q e Q pertence ao corte B, ou seja, Q0 também pertence ao corte B. E aí a gente chega numa contradição novamente. Por quê? Porque P0 está no complementar de A, logo ele não pode pertencer ao complementar e ao próprio conjunto. Mesma coisa com Q0, ele pertence ao complementar de B, mas ele não pode pertencer ao complementar de B e ao B ao mesmo tempo. Então, novamente chegamos numa contradição. Então, o que acontece? Tanto P é menor do que P0, como Q é menor do que Q0, tá? E aí, nós temos que P vezes Q vai ser menor do que P0 vezes Q0. O que é uma contradição. Por quê? Porque P0, Q0 é igual a P vezes Q. Olha só. É o que a gente pegou no início da definição. A gente pegou dois elementos que satisfaziam isso. Mas vimos que, nesse caso, nós também vamos chegar num absurdo. Porque os elementos satisfazem isso e, ao mesmo tempo, eles são iguais. Estou dizendo aqui que vou usar outra notação. Que A é igual a B e que A é menor que B. Tá? Então, chegamos numa contradição novamente. E por quê? Porque a gente supôs que o produto desses dois cortes A e B dava todos os racionais. Logo, a gente pode concluir que o produto de A e B é diferente de todos os racionais e fica mostrado o item 2. Agora a gente vai para o terceiro item, né, para mostrar que, para concluir, né, falta o terceiro e o quarto, para mostrar que esse conjunto aqui dá um corte. E o que é que diz o terceiro? Vou pegar um elemento R pertencente a A vezes B e S um elemento que é menor do que R. Nós queremos mostrar que S pertence ao produto de A e B. Então, vamos relembrar ali a definição, que está logo aqui em cima. O que é que eu preciso para que S pertença a esse produto? Eu preciso que S seja menor que zero ou que eu consiga escrever S como produto de P e Q, onde P é um elemento que pertence a A, Q é um elemento que pertence a B e os dois são maiores ou iguais que zero, tá? Então, a gente quer mostrar que peguei um R aqui nessas condições e um S menor que R, nós queremos mostrar que necessariamente esse S tem que pertencer a B. Bom, peguei um S qualquer, menor que R. Existem duas possibilidades para esse S. Ou ele é menor que zero, ou ele é maior ou igual que zero. Se ele for menor, não tem o que fazer, porque se ele é menor, ele já está dentro da definição, ele já se encaixa na definição do produto de cortes, tá? Então, se ele é menor que zero, ele pertence ao produto de A e B. Agora, o que a gente tem que analisar é se ele for maior ou igual que zero. A gente considerou esse S, a gente tomou esse S, um S qualquer, menor do que R, tá? Essa é a única condição que a gente colocou sobre o S. Um S qualquer menor que R. Se o S for maior ou igual que zero, então o que é que eu posso dizer de R? Olha só, vou até colocar aqui a desigualdade. Quer dizer que R vai ser maior do que zero. Bom, R é um elemento que pertence ao produto de A e B. Então, por definição, o que é que eu posso dizer de R? Que R ou é menor que zero, mas R não é menor porque a gente já viu aqui, ou que existem dois elementos, P pertencente a A e Q pertencente a B, todos dois maiores ou iguais que zero, tal que eu posso escrever R como produto deles dois. Então, tá que R é igual a P vezes Q, tá aí. Bom, o R eu sei que é maior que zero. Então, necessariamente, né, P vezes Q também é maior que zero. Então, se eu estou com o produto de duas coisas sendo maior que zero, ou as duas são maiores ou as duas são menores que zero. Mas menores que zero, elas não podem ser. Porque a gente já viu que, tá aqui, ó, de acordo com a definição, tanto P como Q tem que ser maiores ou iguais que zero. Só que eles são estritamente, o produto dá estritamente maior, então nenhum deles pode ser igual, tá? Então, necessariamente, tanto P como Q é estritamente maior do que zero. Então, tá aí. Vou considerar só o P. Então, assim, temos que P é maior que zero. E vamos voltar aqui no nosso objetivo. Vou fazer um rascunho. Eu quero mostrar que S pertence a B, ou seja, eu quero escrever S
Tô conseguindo usar minha caneta. Eu quero escrever S como produto de um elemento que pertence a A com um elemento que pertence a B, sendo esses dois elementos maiores ou iguais que zero. Eu posso construir isso aqui de maneira conveniente, colocando aqui o primeiro elemento P. Por que eu vou colocar o primeiro elemento P aqui? Porque P é um elemento que, de acordo com a definição que a gente considerou aqui no começo, pertence a A. Então, P pertence a A. E P é maior ou igual que zero, tá? Aqui também. E aí, eu quero escrever S como esse produto. Eu não posso simplesmente colocar o Q aqui, né? Assim, esse S não seria um qualquer. Eu já estaria pegando o S como sendo P vezes Q. Então, eu vou colocar aqui um elemento T. E qual é o meu objetivo? É encontrar um T de forma que satisfaça essa igualdade e que esse T pertença a B. Bom, a gente está pensando ao contrário. Se o T satisfaz essa igualdade aqui, esse T que eu quero satisfaz essa igualdade, quer dizer o quê? Que T é igual a S dividido por P, tá? Deixa eu botar aqui, S barra P. Então, é dessa forma que a gente vai definir T. Eu vou definir um T como sendo S dividido por P. E o nosso objetivo agora é mostrar que esse T pertence ao corte B. Então, ficou claro aí? Vamos seguir. Mostremos que T pertence ao corte B. O que é que a gente pode observar? Que T é menor do que Q. Por que é que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Lembra aqui que Q é um elemento que pertence ao corte B, certo? Se eu consigo exibir, tá aqui o Q, B é um corte. Qualquer elemento que eu pegar menor do que Q, pela definição de corte, esse elemento também tem que pertencer a B. Isso é a definição. Então, o que é que eu estou afirmando aqui? Que T é menor do que Q. Por quê? Porque se isso aqui for verdade, então necessariamente o T pertence a B, né? O T é menor que Q está dentro do corte, logo o T também tem que pertencer a B, por definição de corte. Então vamos verificar essa afirmação? Bom, se isso que eu afirmei não fosse verdade, caso contrário, o que é que eu posso dizer? T é maior ou igual que Q. Mas se T é maior ou igual que Q, substituir aqui o T, T é S sobre P, como a gente definiu, então nós teríamos que S sobre P é maior ou igual que Q. Ou seja, S seria maior ou igual que P vezes Q, e portanto, P vezes Q, substituir aqui P vezes Q é o R, ou seja, S seria maior ou igual que R, o que é uma contradição. Por quê? Porque a gente considerou, a gente tomou um S, a única condição que a gente colocou nele foi ele ser um elemento menor do que R, e ele não pode ser menor e maior ou igual ao mesmo tempo, tá? Então, chegamos numa contradição. Por que nós chegamos nessa contradição? Porque nós supomos que T seria maior ou igual que Q. Logo, nós podemos concluir que necessariamente T é menor do que Q. E sendo T menor do que Q, como Q pertence a B e B é um corte, nós temos que T também pertence ao corte, tá? Foi o que a gente tinha comentado agora há pouco. Daí, o que é que a gente vai fazer? Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo era mostrar que S era escrito como, poderia ser escrito como um produto de dois elementos, onde um pertence a A e o outro pertence a P. Desculpa, um pertence a A e o outro pertence a B. E nós conseguimos, por quê? Bom, nós definimos T, tá aqui, como sendo a razão entre S e P. Mas se T é esse quociente, nós podemos dizer que S é esse produto, né? P vezes T. E P é um elemento que pertence a A e é maior ou igual que zero. T, nós já acabamos de mostrar que pertence a B e também é maior ou igual que zero. Por quê? Porque T é menor que Q, Q é um elemento maior ou igual que zero. Então, conseguimos escrever como o produto que nós queríamos, né, que se encaixa dentro da definição. Podemos concluir que S pertence ao produto de A e B, tá? Então, fica mostrado o item 3 e agora a gente vai para o quarto e último.
No quarto e último, nós vamos considerar R um elemento pertencente a B e nós queremos exibir um elemento S que também pertence a B e que seja maior do que R, ou seja, eu estou dizendo que o R ele não é o maior daquele conjunto, sempre tem um que é maior do que ele. Então, nós queremos exibir um elemento S dentro dessas condições, que seja maior do que R e que pertença a B. Bom, nós temos dois casos para considerar para esse elemento R. Eu peguei R, um elemento dentro de AB. Então, existem duas possibilidades para ele. Ou ele é menor que zero, ou ele é maior ou igual que zero, né? Se ele for menor que zero, basta eu tomar o S, esse S que eu quero exibir, como sendo R sobre 2. Por quê? Vou fazer um rascunho aqui para que vocês entendam. Aqui está o zero e aqui o R. E isso tudo aqui é o corte... É o corte não, desculpa, é o conjunto AB, né? Que a gente quer mostrar que é corte e ainda a gente ainda não sabe. Bom, esse R é menor que zero. Peguei um R qualquer dentro de AB, tá? Que seja menor que zero. Esse é o caso que a gente está analisando. Então, eu quero exibir um S que também está aqui dentro, também está dentro de AB, mas que é maior do que R. Então, qual seria um S bem natural para a gente pegar? A média entre R e zero, ou seja, R sobre 2. R sobre 2, ele ainda é menor que zero, logo, vai pertencer a AB, tá aqui, e R é menor que S, né? Como R é menor que zero, R sobre 2 é maior que R. Então, satisfaz tudo que a gente quer. Então, esse é o primeiro caso, que é o mais trivial. Agora, a gente tem que considerar o caso em que R é maior ou igual que zero, e aqui a gente tem mais umas continhas para analisar. Vou colocar aqui um rascunho de novo. Nesse caso, nós temos o seguinte agora. Temos o zero aqui dentro, ou vamos dizer que o corte é AB. Desculpa, novamente, o conjunto AB daqui para trás, né? A gente ainda não mostrou que é corte, não vou chamar de corte. Peguei um elemento R, que é maior do que zero, um R aqui dentro. Agora eu quero exibir um S que seja pertencente a esse conjunto também e que seja maior do que R, ou seja, esse S tem que estar por aqui, ó. E aí não estou vendo nenhum outro elemento com o qual eu possa pegar uma média de novo, né? Não está tão simples como o outro. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro usar a definição. Esse R, ele pertence ao conjunto AB. Então, por definição, ou ele é menor que zero, está aqui a definição, ou ele é esse produto. Menor que zero ele não é, porque a gente está analisando esse segundo caso. Então, ele tem que ser escrito como um produto dessa forma. Ou seja, existe um P pertencente a A e um Q pertencente a B, todos os dois maiores ou iguais que zero, tais que eu posso escrever o R como produto desses dois elementos, P e Q. Bom, o A é um corte e P pertence a A. Então, pela definição de corte, ele não é o máximo. Existe um outro elemento lá dentro do corte que é maior do que ele. Chamei esse elemento de T, tá? Mesma coisa para B. O B é um corte e Q é um elemento que pertence a B. O corte ele não tem um máximo. Então, existe um outro elemento que eu chamei de U, tal que o U está dentro do corte B e é maior do que Q. Então, o que é que eu posso dizer de R? R é P vezes Q, né? Tá aqui. Só que P é menor que Q, desculpa, P é menor que T e Q é menor que U, ou seja, R vai ser menor do que T vezes U. Então, vocês estão começando a suspeitar agora quem é que a gente vai definir esse S? Olha só, vamos recapitular. Eu peguei um elemento R qualquer dentro desse conjunto e eu quero exibir um S também dentro desse conjunto que seja maior do que R. E o que a gente conseguiu chegar até aqui usando as definições é que T vezes U é um elemento maior do que R. Então, seria bem conveniente a gente simplesmente chamar T vezes U de S. Porque já satisfaz essa desigualdade que a gente quer e fica faltando a gente mostrar que T vezes U pertence a AB. Então, vamos lá. Basta tomar S como sendo T vezes U. Por quê? Isso aqui pertence a B, pois T pertence a A, tá aqui, ó, veio dessa definição. U pertence a B, veio dessa definição. Todos dois são maiores ou iguais que zero, porque o T é maior do que P.
O P é maior ou igual que zero, logo o T é maior ou igual do que zero. Mesma coisa para U, tá? U é maior que Q é maior ou igual que zero, logo U é maior ou igual que zero. Então, T é um elemento que está em A, U é um elemento que está em B, os dois são maiores ou iguais que zero. Então, posso dizer que S pertence ao produto desses dois cortes, tá? Tá se encaixando dentro daquela definição. E, além disso, satisfaz essa desigualdade, que é o que a gente já tinha visto aqui. Portanto, nós conseguimos exibir um S satisfazendo essas condições aqui, ó, em cima, tá? E fica mostrado o item 4 da definição de corte. Então, de 1, 2, 3 e 4, segue que o produto A vezes B também é um corte. E aí, espero que tenham entendido. Se ficaram com dúvida de alguma passagem, deem pausa, tentem refazer. E até a próxima aula.